Quando se decide ingressar na arte, quem quer que seja, está assinando um termo de escravidão consensual com sua área de atuação, seja ela teatro, pintura, literatura ou cinema. Por mais que não lhe rendam frutos financeiros, o artista se mantém ali, firme e confiante que em um trabalho futuro as coisas vão dar certo e a famigerada glória vai alcançar. Sempre interessado no poder das palavras, José Ribamar dos Santos, ou J. Ribamar dos Santos, ou livremente chamado de Seu Riba, de forma carinhosa. Nasceu na cidade de Dueré, Tocantins, em 1958. Despertou sua escrita formal em 1988, publicando seu primeiro livro no Anuário de Poetas e Escritores de Gurupi. E de lá, até o dia de sua triste partida, Seu Riba, em sua boa e velha máquina de escrever, teceu cordéis e poemas que ficarão para sempre eternizados na cultura de Gurupi. Eu conheci o Ribamar quando eu assumi o Centro Cultural. Eu resolvi tentar colocar funcionários no Centro Cultural, todos artistas. Eu fiquei sabendo que na prefeitura tinha um guarda que era poeta, eu não conhecia ele ainda, que era poeta, eu fui atrás dele. Cheguei lá, perguntei se ele queria ir para o Centro trabalhar no Centro Cultural, ele gostou da ideia, aí solicitei ao prefeito e ele foi transferido lá para o Centro Cultural. Eu tenho muitas memórias afetivas em relação ao José de Ribamar, né, o Seu Riba. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante muitos anos. Nós chegamos juntos ao Centro Cultural logo na sua inauguração. E de lá para cá foram muitos e muitos anos partilhando o mesmo espaço coletivo. Quem não se lembra do Seu Ribamar, o poeta J. Ribamar dos Santos, que tinha uma banca de cordel ali na feira central da Praça da Rua 7, em Gurupi, onde todo domingo a gente se encontrava por lá e colocava a conversa em dia, falávamos sobre literatura, principalmente sobre literatura de cordel, que era a grande paixão do Seu Ribamar. Foi ele que trouxe o cordel para Gurupi, porque nós sabemos que o cordel, a origem dele é o Nordeste, é nordestina. E ele trouxe essa arte que é bem brasileira, que é um estilo bem brasileiro. Tanto ele produzia, quanto ele trazia também de escritores nordestinos, de cordelistas nordestinos. Lá no Centro Cultural a gente tinha aquela convivência de falar sobre a poesia, falar sobre as letras. É uma pessoa que contribuía muito na área da cultura literária, notadamente na esfera do cordel. E a falta dele é grande para todos nós. A gente trabalhava no mesmo lugar, que era aqui no Centro Cultural. Então, assim, eu acompanhei mais a cultura dele do que os meus outros dois irmãos, que, tipo assim, eles trabalhavam e eles... Como eu e meu pai trabalhavam no mesmo lugar, então eu praticamente convivia com meu pai quase que 100%, porque eu também morava em casa ainda, que eu era o mais novo. Meus irmãos, tipo assim, eles têm orgulho, mas eles não acompanham tanto quanto eu, porque eu ficava mais próximo dele. O seu José estava aqui para divulgar o 10º livro, este em literatura de cordel. São resgates de lendas, mitos, casos reais, viu? E a forma de rimar, os rimas, se torna a forma de ler também muito engraçada e um aprendizado também muito rápido, sabe? Todos os livros do Ribamar foram publicados pela editora Veloso. O Ribamar, ele era a pessoa que mais divulgava literatura de cordel aqui na nossa região. Não só em Gurupi, mas na região. Tanto é que ele tinha a banca dele na feira, que ele não faltava de jeito nenhum. Quando ele via chegar na feira, que o Ribamar não estava lá porque ele estava doente, estava com algum problema. E o interessante é que ele colocava na forma original, que era a cordinha, empendurados os cordéis, para dar mais uma originalidade, que é o nome exatamente cordel, é porque no Nordeste eles vendem empendurado em cordas, né, em varais. E ele fazia isso. Ele montou a banca dele com uma forma que ele pudesse colocar nessa forma original. A banquinha dele era pertinho da minha banca. Eu tinha uma banca
de verdura. Eu mexia com verdura, né? Então eu sempre levava uma verdurinha lá para ele. E quando eu levava os livros também, às vezes era pertinho da banca dele, era só sair da banca dele e já chegava na minha banca. Então ali a gente tinha explicação sobre o cordel. Quando criança, quando era a feira era bem aqui na Avenida Maranhão aqui, a gente vinha, eu e meus outros 2 irmãos, a gente vinha para ele aqui no Centro Cultural, que era o Mercado Velho antigamente. A gente praticamente meio que teve uma boa parte da nossa infância aqui. E meu pai ali fora, ali na barraquinha de livro dele. Quando a feira mudou lá para a Rua 7, a gente também acompanhava ele praticamente todo domingo. Nós só paramos mais assim de acompanhar ele no domingo, quando depois a gente já estava grande, a gente já tinha nossas vidas praticamente. E quando ele passou um tempo sem ir para a feira, né? Aí já de um tempo para cá que ele tinha voltado, só que a gente já tinha família, já cada um estava nas suas casas praticamente, a gente parou mais de seguir ele nas feiras com frequência. E ele usava também esse dinheiro que ele vendia para financiar os livros que ele produzia e alguns eventos que ele participava, inclusive no Brasil, em outros estados que ele participava, em concursos, em antologias, que ele conseguia isso num esforço muito grande. E ele vivia o tempo todo produzindo e entrando em contato para saber aonde tinha essas possibilidades dele levar o trabalho. Ao contribuir em favor da cultura, não estará você simplesmente ajudando o idealizador desta, mas também reconhecendo a sua própria necessidade de identificar-se com a mesma. Uma coisa que deixava o Riba muito envaidecido era o fato de fazer parte da AGL, a nossa Academia Gurupiense de Letras. Lembro perfeitamente que ele chegava altivamente com o seu terno, né, produzido para as cerimônias. Eram exatamente nestes dias que eu via a força e a alegria ali reinando no coração do Riba. Ele era bem atuante. Tanto é que o Ribamar ele foi tesoureiro da academia por vários mandatos. E ele só não foi presidente porque ele não quis. Que nós já quisemos várias vezes lançar chapa com o nome dele como presidente. Mas ele, não tenho tempo para isso aí, não sei o que. Ficava só com as outras funções. Mas ele sempre teve, desde que a academia foi criada, que ele sempre teve uma função na academia, na diretoria da academia. Não, além da amizade pessoal nossa, era meu irmão de academia por longos anos, né? Ele, às vezes, era até meu professor, porque naquela área do cordel, ele nos ensinava, não só a mim, mas a todos aqueles que gostam do cordel, ele ensinava. Não se é um poeta apenas por escrever, mas por se expressar com paixão em seus versos e poemas. O amor, a solidão, a dor e a desilusão, com delírios e esmerada fascinação. E sim, apenas um poeta pode escrever com a alma, a pena e o coração. Bem no começo mesmo, assim, quando ele começou a escrever, assim, que ele começou a publicar, não era muito reconhecido, não. Na verdade, assim, essa cultura dele, no geral, em si, ela não é muito valorizada. Aí, de um certo tempo, que ele começou, tipo assim, a pegar um pouco mais de nome. Tipo assim, que ele começou a bater na tecla ali, que eu vou fazer isso aqui, eu vou mostrar para o povo que eu sei fazer. Aí, acho que também quando ele conheceu alguns outros escritores também, que já eram daqui, assim, que já era mais do meio, que aí começou, acho que, a empurrar ele também mais ainda, que aí foi valorizando mais. Só que mesmo assim, tipo assim, mesmo o povo ainda reconhecendo um pouco mais a cultura em si, nessa área dele, não é valorizada. Aquelas pessoas mais de idade, sobretudo do norte e nordeste do país, eu gostava muito do cordel. Então, essas pessoas valorizavam muito. O poder público não valoriza, grande parte da sociedade não valoriza, nem a deles, nem a nossa, nem a de ninguém. Então ele se sentia muito desvalorizado em vários momentos, porque havia uma dificuldade muito grande para ele colocar os registros em formato de livretos.
Então, às vezes ele recorria a bingos, recorria a contribuição de algumas pessoas mais próximas. Assim como nas artes plásticas, na literatura fica o produto. E esse produto precisa estar acessível à comunidade, para a comunidade conhecer. Se é bom ou não é muito bom, isso vai julgar quem vai ter acesso a eles, quem vai ler, quem vai estar conhecendo a obra, se gosta ou não gosta daquele gênero, ou daquele estilo do artista, né? Mas o povo tem direito a ter acesso. E o acesso é adquirindo, porque ele não pode ficar dando de graça, porque ele teve gastos na produção. E é a obra dele também que tem valor. A questão da criação tem um valor. E a gente tem que valorizar isso. O gestor de cultura, o gestor público tem que valorizar. É dessa forma que vai estimular para que haja uma produção melhor, uma produção maior dentro de uma comunidade. O amor verdadeiro não cobra ingresso para a festa do seu coração, mas exige perfeição e consistência para o alicerce do mesmo. No comecinho, quando ele começou assim, a adoecer, a gente não esperava acontecer, né? Só que aí, quando assim, foi eu e a minha esposa que a gente passou os últimos 40 dias dele. Que a gente ficou correndo com o hospital, em hospital, com ele. Aí, assim, de um certo tempo, bem no finalzinho, mesmo a gente não querendo, a gente já, assim, eu particularmente já meio que estava sentindo que não ia prosseguir tanto pelo estado que ele estava. Mas aí no dia que aconteceu, quando ligaram para minha mãe, que minha mãe pegou e me ligou 5h30 da manhã, 5h30 para 6 horas quase, que minha mãe ligou para mim falando que alguém lá do hospital tinha chamado ela para levar um documento lá. Na hora que minha mãe me falou, eu até falei para minha esposa, meu pai morreu. Aí assim, a parte ruim é porque uma coisa é tu ir no hospital sabendo que teu pai já faleceu e tu escutar a mulher lá falar para você que seu pai faleceu. É tenso. A ideia desse documentário surgiu da necessidade de homenagear o poeta, o escritor, o pai, José Ribamar dos Santos. José de Ribamar foi um grande artista da cidade, que não recebeu o devido merecimento do poder público, da sociedade, mas que durante muito tempo escreveu a sua obra, trabalhava nas escolas, divulgando o seu trabalho. E aqui no Centro Cultural Mauro Cunha, José Ribamar ele acompanhou muita coisa. Ele estava presente assistindo os ensaios de teatro, de música, de dança. Eu fico muito feliz que a história do seu Ribamar não escoe pelo ralo e que as futuras gerações, essa nova geração também, possa acessar o grande artista que ele foi e a importância dele para a comunidade gurupiense. Ele vai deixar saudade e um grande legado, ele deixa um grande legado, sem sombra de dúvida, do movimento literário popular de Gurupi. O poeta sem uma pena não dá vida à poesia. E esta sem inspiração é uma arte sem sentido. Eis porque o poeta é romântico, pois sem romantismo não se faz poesia. Ao longo da sua carreira, José Ribamar recebeu vários prêmios e fez participação em publicações nacionais que contribuíram pessoalmente para sua arte. Contudo, receber o reconhecimento devido sempre foi um ponto árduo para seu Riba. Lhe doía o reconhecimento vir de fora, mas não da cidade que residia há tantos anos. E assim se segue a vida, um artista tendo que receber uma homenagem após sua morte porque não foi lembrado em sua vida. Assim foi com José Ribamar dos Santos, assim será comigo, com meus amigos e colegas da arte, e talvez assim seja com você.